Em seus 3 anos no clã Ouroboros, não era como se Leylin não tivesse feito nada além de preparar poções. Através do apoio de Robin e alguns outros idosos, ele reuniu alguns capangas e organizações sob ele. No clã Ouroboros, era uma tradição fixa para Varlocks linhagem inferior para apoiar especialistas de linhagem mais altos. Leylin era um bruxo serpente gigante de sangue puro e tinha até um mentor da Estrela da Manhã. Ele poderia dizer que tem um potencial ilimitado, e era óbvio que alguns Varlocks iriam querer ficar do lado dele. Claro, como ele ainda não era tão forte e não tinha feito nada para ganhar uma reputação, nenhuma pessoa poderosa se apoderou dele. Este Parker na frente dele foi o maior ganho de Leylin. Parker foi apresentado a ele por Robin. Ele era um bruxo da cobra oral negra, e seu limite era o rank 3. Bruxos da serpente gigante Kemoin obviamente não se tornariam subordinados de outra pessoa e se tornariam um vassalo. Além disso, Parker acabará de entrar na 3ª posição e nem sequer chegará à fase de vapor. Devido à sua idade e os ferimentos e veneno acumulados em seu corpo devido ao seu estilo de vida aventureiro, ele perdeu todas as esperanças de avançar. Ele se juntou ao lado de Leylin para fazer preparativos para sua família. Apesar de tudo isso, Parker era um Varlock de nível 3, e era o mais forte vassalo de Leylin. Assim, Leylin naturalmente tratou bem, e até mesmo considerou seu neto como um discípulo para fortalecer seu vínculo. A estrutura principal da Torre do Magus foi concluída. É exatamente o mesmo que está em seu projeto, mas o circuito de energia e as formações de magia precisam ser feitas por você mesmo, meu senhor. Eu não ousaria tomar essa decisão sozinho. Parker havia experimentado muito em sua vida e sabia o que poderia ser feito e o que não podia. Apenas essas poucas frases agradavam muito a Leylin. Leylin não pôde deixar de se virar para o canteiro de obras. Um alto pináculo negro já tomara forma, possuindo um vasto poder interior, como se desse a sua presença conhecida a todo mundo. Parker continuou com seu relatório. Além disso, já armazenamos muitos materiais para criar a piscina reativa elementar e o jardim. Há também algo sobre a família Fiennes. A família Fiennes? As sobrancelhas de Leylin se franziram. Essa era a família de Freya. Diziam que havia sinais de declínio da linhagem, e fazia muito tempo que nenhum descendente despertara a linhagem da serpente gigante Kemoin. Por essa razão, Freya estava agora procurando por Varlocks serpentes gigantes de sangue puro, e assim considerou Leylin. O que eles querem? Perguntou Leylin, subitamente alerta. Claro, ele era ainda mais forte do que antes e não tinha medo dela. No entanto, isso ainda era problemático. A família Fiennes enviou pessoas para nos contatar, na esperança de vender uma grande quantidade de materiais para a construção da Torre Magus a um preço baixo. Eu os vi, e eles são todos materiais de primeira qualidade e de grande qualidade. Eles até expressaram suas intenções em ajudar a construir a torre, meu senhor. Em tempos de necessidade, eles também se ofereceram para enviar mais mão de obra. Parker fez questão de notar a reação de Leylin ao fazer o relatório. Rumores já circulavam sobre o incidente anterior, e ele mesmo se perguntou se seu mestre a escolhera. Leylin se contorceu ao ouvir a notícia. Ele olhou para Parker, o que resultou em ele abaixando a cabeça deferencialmente. Podemos comprar tudo a preço cheio, não precisamos do desconto. Quanto a qualquer ajuda que eles forneçam, rejeite tudo, ordenou Leylin. Embora soubesse que a outra parte estava expressando boa vontade, apenas pensando em seu objetivo, a expressão de Leylin se distorceu. Ele teve que resistir a revirar os olhos. Entendido, mestre. Parker concordou, embora sentisse uma pontada de pena. A família Fiennes era prestigiada entre os bruxos da serpente gigante Kemoin. Eles voltaram 1000 anos e tinham um fundo insondável. Se ele tivesse seu patrocínio, a construção da Torre do Mago seria muito mais suave. No entanto, Leylin definitivamente não concordaria com isso. Senão, a família Fiennes iria definitivamente lançar mais iscas e atraí-lo para uma armadilha. Embora ele pudesse ser implacável, tomando toda a isca, mas não se importando com eles, isso seria muito desavergonhado dele. Leylin acreditava que, a menos que estivesse em apuros, não faria tal coisa. Afinal de contas,
Todos os recursos que ele havia roubado de Twiligit Zone eram mais do que suficientes para ele usar para si mesmo, bem como para construir a Torre do Magus. Desde que suas necessidades eram tudo resolvido, Leilin nem sequer consideraria isso. Foi muito sem vergonha. Agora era noite. No grande Onyx Castle, velas e lamparinas a óleo eram usadas em todos os lugares para iluminar a área. Havia até mesmo feitiços de iluminação como a luz eterna em várias áreas, enchendo o interior do castelo de luz. De longe, o castelo era como uma coluna de fogo grande e deslumbrante, transbordando de radiação e calor. Todos os seus subordinados e vassalos estavam reunidos no salão de baile. Depois de desfrutar de uma refeição sumptuosa juntos, Leilin voltou para seu quarto sozinho. Esta era a área mais segura do castelo de Onyx. Não só havia muitas tropas humanas regulares de elite patrulhando, se alguém fosse mais adiante, algumas formações específicas de feitiços de detecção e guarda de Varlocks apareceriam. Ele fechou os olhos dentro do quarto e a situação geral no castelo entrou em sua visão. Ele não pôde deixar de assentir. Parece que Parker e o resto estão indo muito bem. A defesa do Onyx Castle não foi ruim. Embora estivesse longe de ser perfeito, era impossível para os magos da segunda divisão entrarem sorrateiramente. Para realmente tornar o Onyx Castle uma fortaleza estratégica contra os magos, pode levar mais de 100 anos para fortalecer as formações mágicas defensivas pouco a pouco. A radiação inconscientemente emitida pelos magos de alto escalão que residem aqui tem que afetar todo o castelo e fortalecê-lo. Leilin esfregou o queixo enquanto ponderava. Quanto melhor classificado era o magus, mais fácil era para eles afetarem o ambiente. Leilin acreditava que apenas emitindo o poder aterrorizante de seus corpos no castelo, os amanhecer magos podiam afetar a qualidade do próprio castelo. Os membros poderosos do mundo dos magos podiam até mesmo dar vida ao castelo, dando origem a muitas criaturas estranhas. Estes foram os melhores alicerces na criação de formações mágicas defensivas. Enquanto alguém dominasse o espírito do castelo e escravizasse todas as criaturas estranhas, a defesa do castelo alcançaria seu auge. Com sua própria radiação, ele poderia conseguir um efeito similar. No entanto, o tempo gasto seria mais de um século. Se numerosos magos residissem aqui, este tempo poderia ser encurtado. Assim, quanto mais antigo for o castelo de um mago, mais profunda será a força da defesa. Haveria também muitas ocorrências estranhas que até mesmo a família Magus ocupando o castelo não seria capaz de explicar. Mas agora? Ainda havia um longo caminho a percorrer sozinho. Leilin acalmou seus pensamentos e convenientemente apertou um botão na cama. Com um som mecânico, a grande cama em frente a ele se abriu e revelou uma passagem que levava para baixo. Leilin entrou sem expressão. Depois que ele entrou, a máquina se fechou e nenhum vestígio dela pôde ser visto do lado de fora. O caminho era longo e, quando Leilin chegou ao fim, ele havia chegado ao subterrâneo. Foi pelo menos vários milhares de metros abaixo da superfície. No final desse caminho, havia um laboratório subterrâneo padrão. As paredes de pedra ao redor estavam cheias de runas que impediam a energia de se dissipar e isolavam todas as auras. Embora isso ainda seja muito grosseiro, é bom o suficiente. Leilin acenou com a mão quando entrou no laboratório, e uma tela defensiva de luz se fechou no caminho. Esta tela ainda estava piscando com uma luz ofuscante, e era óbvio que ocultava uma formação de magia defensiva extremamente poderosa. Este era um laboratório temporário que Leilin havia construído. Antes de a Torre de Mago ser feita, algumas experiências secretas podiam ser feitas aqui. Leilin deu um tapinha na bolsa espacial na cintura e raios prateados brilharam. 3 itens apareceram no chão. Um era um cristal verde gigante que continha uma formação mágica. Dentro do cristal transparente havia algumas runas que estavam constantemente mudando como um nevoeiro. Outro era um vaso preto irregular na forma de uma concha. Segurava dentro de um sangue verde que emitia um cheiro nauseante. O último foi um conjunto de 3 frutas roxas que pareciam maçãs, embora tivessem uma fina camada de escamas semelhantes a cobras no topo. Uma formação de magia de vaporização, essência de sangue do lagarto corrosivo, e fruto de folha de cobra roxa. Leilin estendeu os dedos delgados, olhando através desses itens mais uma vez.
O AI-Chip cooperou com uma varredura e depois transmitiu a notícia de que não havia engano. Vamos começar, murmurou Leyline, sentando-se de pernas cruzadas no centro da formação da magia da vaporização. Com um movimento de sua mão, 2 pedaços de pura essência de cristal mágica entraram no sulco na formação da magia. A formação de magias de vaporização tremeu, e as runas dentro começaram a ondular violentamente. Início do corpo do host tenta romper o gargalo da fase de vapor. Começando o monitoramento em tempo real UI. A voz robótica de Chip seguiu logo depois. A seguir vem o sangue do lagarto corrosivo. 2 mechas negras saíram dos olhos de Leyline, desaparecendo na concha negra. Asterisco plop plop. Asterisco sangue verde começou a borbulhar, a névoa subindo e formando um grande lagarto verde no ar. Em sua pele havia numerosos sinais de corrosão, e seus ossos brancos e órgãos internos podiam ser vistos um pouco. Asterisco assobiar. Asterisco a garra dianteira do lagarto verde arranhou a terra, como se estivesse ansioso para tentar alguma coisa. Como se provocado pelo lagarto corrosivo, Leyline sentiu a linhagem da serpente gigante Kemoen em seu corpo começar a se mexer.